Bem-vindos de volta ao canal, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo. O mundo está bem à beira de um evento financeiro como nunca vimos antes. Precisamos falar sobre isso. Uma crise cambial, de escala global, está se aproximando, e não parece que ficará restrita a apenas uma ou duas economias em dificuldades, como aconteceu antes. Estamos falando das maiores e mais poderosas economias do mundo estando em risco. Os sinais de alerta estão piscando em vermelho. 7 grandes países, Canadá, França, Itália, Japão, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, estão todos agora com dívidas governamentais que superam o tamanho de suas próprias economias. E a propósito, esses não são países em desenvolvimento, são países do G7. Juntos, eles agora formam o que alguns já estão chamando de D7. Nunca antes na história moderna, tantos dos gigantes econômicos do mundo estiveram tão endividados, enquanto as taxas de juros estavam tão altas. Essa é uma combinação sem precedentes e sem manual de instruções. A verdade simples é que esses países se endividaram fortemente durante a crise financeira global de 2008, depois novamente durante a pandemia, mas ao contrário de crises passadas, agora estão tentando administrar suas dívidas massivas em um ambiente de juros altos. Em 2020, tomar empréstimos era essencialmente de graça. Muitos de vocês devem se lembrar disso, e agora está longe de ser gratuito. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a dívida líquida do D7, dívida menos ativos financeiros, está em torno de 100% do PIB. Nunca aconteceu nenhumamente as barras branhas foram eram taiduzes centenas de apartabalas e alguns. Tomar empréstimos ficou dramaticamente mais caro, e isso está criando uma panela de pressão dentro dos mercados globais de crédito. Os investidores já estão ficando inquietos, e rachaduras começaram a aparecer. O problema não é apenas o tamanho da dívida, é a rapidez com que o custo dessa dívida está aumentando. E isso, para mim, é a maior questão aqui. Os governos estão rolando trilhões em títulos existentes, e toda vez que fazem isso, pagam significativamente mais em juros. Nos Estados Unidos, os rendimentos dos títulos do Tesouro de 30 anos estão se aproximando de 5%, o que leva o Tesouro americano a tomar mais empréstimos no curto prazo apenas para evitar travar essas taxas brutais. E é aqui que as coisas começam a ficar bastante perigosas. Se os mercados perderem a confiança na capacidade de um país de pagar sua dívida, o que pode-se argumentar, já começou a acontecer. Se suspeitarem que a inflação é desvalorizada com assim, que não os futuros se vêm. E quando eles vendem os títulos de um país, eles também vendem, ou melhor, despejam, sua moeda. E é assim que começam as crises cambiais. Desvalorizações já aconteceram antes. Isso não é novidade. Vamos pensar na França nos anos 1950, no Reino Unido nos anos 1960 e depois na Itália nos anos 1990. Mas esses foram casos isolados. Hoje, qualquer país que acione esse gatilho pode desencadear uma reação em cadeia nos mercados globais. Porque aqui está a dura realidade. Os países do G7, ou os países do G7, se preferir chamá-los assim, ainda devem dinheiro em suas próprias moedas. E isso significa que eles podem escolher inflacionar para sair do problema, o que, claro, envolve imprimir mais dinheiro para reduzir o valor real de sua dívida. É um atalho político que evita aumentar impostos, o que é uma medida bastante impopular politicamente e não seria aceita ou tolerada. Ou cortar gastos, novamente, uma medida bastante impopular. Então, é assim que eles lidam com isso. Mas isso tem um preço alto. Esse preço inclui coisas como inflação, queda no padrão de vida, colapso da confiança dos investidores e, eventualmente, uma corrida contra a moeda. Quando isso acontece, os bancos centrais normalmente tentam defender suas moedas vendendo reservas. Mas aqui está outro problema. Os bancos centrais dos países do G7 possuem moedas uns dos outros. Então, quando uma desvaloriza, todos sentem o impacto. O sistema é altamente interligado, e uma vez que a desvalorização começa, raramente fica restrita a apenas um país.
Em 1967, o Reino Unido desvalorizou a libra. Em poucos meses, Espanha, Portugal e Irlanda fizeram o mesmo para manter suas exportações competitivas. É um clássico efeito dominó, e é exatamente isso que estamos vendo agora. O mesmo aconteceu na Ásia, por exemplo, em 97. A Tailândia desvalorizou, depois a Coreia do Sul fez o mesmo e a Indonésia também. Naquela época, essas crises estavam principalmente restritas aos mercados emergentes. Hoje, é o núcleo da economia global que está em perigo e as nações desenvolvidas agora estão em risco. Vamos imaginar que os Estados Unidos tomem a iniciativa. Seja por decisão própria ou por pressão do mercado, o dólar cai drasticamente. Imediatamente, países como o Canadá, México e até mesmo a China podem se deparar com uma escolha: seguir o mesmo caminho ou correr o risco de se tornarem pouco competitivos no comércio global. Ao mesmo tempo, investidores institucionais, que claro administram trilhões de dólares, provavelmente serão obrigados a reavaliar seus portfólios. Se uma moeda importante cai, as demais passam a parecer arriscadas demais. Eles vendem em massa. Os mercados de títulos na Europa, Ásia e América do Norte sofrem impactos simultâneos. Mas é aqui que isso se torna mais do que apenas outra crise financeira. Na zona do euro, os países compartilham um banco central e nem todos estão igualmente preparados. Se a inflação começar a se espalhar na zona do euro, as tensões políticas podem explodir. Parece familiar? Isso porque aconteceu na Grécia em 2010. Só que, desta vez, os números envolvidos seriam exponencialmente maiores. Então, o que acontece com a pessoa comum quando as moedas começam a entrar em colapso? Essa é a grande questão, e tenho certeza de que todos vocês estão pensando nisso agora. Produtos importados ficam mais caros, as taxas de juros disparam, os pagamentos de hipoteca aumentam muito. As contas de aposentadoria encolhem, infelizmente, e para quem vive de salário em salário, compras de supermercado e combustível se tornam ameaças financeiras diárias. O FMI já projeta orçamentos mais apertados e crescimento mais lento daqui para frente. As tensões comerciais estão aumentando, como você sabe se acompanha meus vídeos, e sem reformas estruturais sérias, os países do G7 têm poucas opções restantes. É esse o ponto em que estamos agora. A dívida é grande demais para ser superada com crescimento, a política está quebrada demais para cortar gastos e aumentar impostos nesse ambiente só arriscaria levar as economias a um desastre completo e absoluto. Isso deixa um caminho, desvalorização, seja deliberada ou forçada. Quando as moedas caem, tudo cai junto com elas. Lembre-se, tudo cai junto. Salários, poupanças, investimentos, comércio. O mundo não está preparado para um colapso simultâneo de suas moedas mais confiáveis, mas é exatamente para isso que estamos caminhando. As crises cambiais asiática e russa dos anos 1990 chocaram o mundo, mas desta vez estamos sendo avisados e precisamos nos preparar. A questão agora é se os governos vão agir antes que os mercados os forcem a isso. E se não agirem, bem, as consequências serão globais e serão históricas. Me diga o que você pensa sobre esse assunto na seção de comentários abaixo. Eu adoraria ouvir sua opinião e conte pra gente se você está fazendo algo para se preparar. Muito obrigado por assistir. Se você achou essa análise útil, curta, inscreva-se e lembre-se também de me seguir no Substack e no Patreon. Eu adoraria ver você por lá também. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui no canal amanhã. Até mais!